A graça e a paz, queridas. É tão bom estar com vocês, mais uma vez. Me sinto em casa e é uma alegria para a gente estar aqui. Para mim, para o João, não sei que posso falar por ele, porque é tão gostoso a gente estar aqui. Que bom que você veio, que bom que o Senhor nos reuniu aqui com um propósito que transborda, né? É mais sobre qualquer uma de nós individualmente. É sobre aquilo que é liberado quando um bando de mulher sedenta se reúne. A fonte da água da vida vem. Amém? Eu estou muito grata. E esse tema, vida simples, fardo leve, é tão importante e desafiador para os nossos dias. Você está observando um pouquinho como é que o mundo está, gente? O negócio não está fácil não, tá? Mas o Senhor perdeu o poder? Perdeu a autoridade? Então, certamente, nós sairemos disso tudo fortalecidas e sabemos o fim da história. Amém, gente? Você sabe o fim da história? Quando aconteceram as eleições no ano passado, nós não vamos entrar nesse ponto, mas algumas pessoas ficaram bem angustiadas. E eu estava com um grupo de mulheres lá no Egito. E estava um burburinho assim no nosso meio. E eu resolvi fazer um post no Instagram, e eu postei assim no Instagram: no trono não há alternância de poder. Segue o plano. E aí todo mundo, qual que é o plano? Qual que é o plano? Gente, o plano é que o Senhor é que reina. O plano é que Ele é o único capaz de consertar todas as coisas. O plano é que a gente já conhece o fim da história. E a gente sabe que toda lágrima será enxugada dos olhos. E que Deus não permite absolutamente nada na nossa vida sem que haja um propósito. Segue o plano, Deus continua sendo o rei e nós já conhecemos o final da história. Então a gente não precisa ficar aflito por coisa nenhuma. Mas o fato é que, diante de algumas circunstâncias desafiadoras, a nossa tendência é duvidar de Deus. A nossa tendência é trazer para as nossas costas um fardo. E a gente começar a responsabilizar Deus como se Deus tivesse a obrigação de dizer sim a todas as nossas súplicas e orações. Gente, Deus está no nosso futuro. Ele sabe o que a gente não sabe. Ele sabe o que a gente pode ter e o que a gente não pode ter. E, inclusive, quando Ele fala não para a gente, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Mas acontece que hoje a gente vive um evangelho, um pseudo-evangelho, que nos apresenta um Deus, ou então a gente customiza Deus por nossa própria conta, e a gente imagina um Deus mais parecido com o gênio da lâmpada de Aladim, ou com o Papai Noel, do que o Deus da Bíblia. A gente idealiza um Deus que vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com a nossa vontade, e não de acordo com aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. A gente quer uma paternidade parcial. Então a gente quer que o colo de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus, o suprimento de Deus, mas quando vem a vara de Deus, o não de Deus, o limite de Deus, aí a gente fica de bico. E aí a gente fica pesada. E a gente fica incrédula. E a gente começa a amargar a boca. E a gente começa a duvidar do amor de Deus. Mas será que Deus é isso tudo? Mas por que Deus não ouviu a nossa oração? Deus ouviu, só falou não. Tudo normal. Não é? Nós como mães, quantas mães tem aqui? Deixa eu ver. Uau! Que mulherada maternal. Você é uma mãe, se você é uma mãe que ama, se você é uma mãe preocupada com a formação de caráter do seu filho, se você está atenta às necessidades do seu filho, também aos problemas que ele pode apresentar, você não vai dizer só sim para o seu filho. O amor também diz não. O amor sabe que em algumas coisas que os nossos filhos nos pedem hoje, talvez amanhã eles estejam prontos, mas hoje é não. Mas a gente, na nossa relação com Deus, a gente distorce isso um pouco. E quando vem o não de Deus, a gente pensa que Ele não está nos amando. Ah, mas Ele falou sim para a outra, não falou não para mim. Mas a outra já deve ter andado um trecho que você ainda não andou. Tem a ver com o propósito dela, não tem a ver com o seu. Gente, Deus tem os seus motivos. O fato é que a gente não pode duvidar que Ele é amor. E que Ele nos ama. Ele não precisa de provar nada, Ele já provou.
Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa de provar, Ele já provou. Então sigamos firmes. Parte significativa do nosso peso vem pela nossa incredulidade de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não está medindo poder com nenhuma outra criatura. E tudo que Ele permitir, muitas vezes será para nos despertar, para derrubar ídolos do nosso coração, para colocar a nossa expectativa apenas nele, porque só Ele é Deus. Ele tem os seus métodos para nos educar como filhos. E muitas vezes a nossa boca vai amargar sim, mas vai ser para um bom propósito. Não sei como é que você chegou aqui. Talvez você chegou aqui exatamente o contrário desse tema. Você está pesado, a vida está difícil, bate um desespero. Talvez algumas de vocês estejam lidando com depressões, com questionamentos acerca do seu propósito. O que o Senhor quer de mim? Gente, tantas coisas que a gente às vezes fica andando em círculo, sabe? Fazendo perguntas, que às vezes a resposta já é tão óbvia. Mas a gente entra na pilha de outras pessoas, de outras vozes. E mais do que nunca, meninas, nós precisamos de ouvir a voz do Todo-Poderoso, para que Ele nos guie em cada passo. Amém? Esse tema tem tudo a ver com o livro que eu trouxe para disponibilizar para vocês, vai estar lá fora. Seja feliz hoje, o caminho do contentamento. Se você está procurando um autoajuda, não leve para casa. Não é um livro sobre autoajuda, mas é um livro sobre ajuda do alto. A gente entender que Deus tem uma chave no contentamento, né? A gente se alegrar com aquilo que já está nas nossas mãos. A gente vai falar um pouco mais disso amanhã, mas tem um poder que é liberado na alegria por aquilo que já está nas nossas mãos. Eu não conheço ninguém numa cama de hospital sentindo saudade da bolsa Louis Vuitton, mas sente vontade de fazer xixi sozinho, de comer o que gosta, de se vestir sozinho, sem a ajuda de terceiros, tomar banho sozinho. As coisas triviais, as coisas do dia a dia, as coisas do nosso dia a dia são espetaculares. Você já pensou, você levanta e vai no banheiro sozinha, andando com suas próprias pernas, faz um xixi sem sonda. Não é magnífico? Respira aí. Olha, você respirou sem nenhuma ajuda de um aparelho. Quem tomou banho para vir para cá? Aleluia, gente. Chuveiro. Tomar uma água fresca num dia quente. Ar-condicionado, olha que luxo. Isso já é o upgrade, né, gente? Isso já é o upgrade. Mas a gente todo o tempo tem dádivas dos céus. A gente fala, a gente escuta, a gente anda, a gente vai ao banheiro, nossas necessidades fisiológicas estão sob o nosso controle. Ninguém está trocando fraldas na gente. Gente, que grande bênção que é isso. Que grande bênção é sentir o sabor das coisas. Inclusive o que está estragado, porque aí você não engole, você põe para fora, para aquilo não te fazer mal. Tomar banho. O banho não é só sobre limpeza, o banho é sobre relaxar, sobre descansar. Riquezas que vêm em pacotes pardos e a gente não dá importância. Esse livro aborda sobre isso e lá fora vai estar à sua disposição. Quantas ideologias ocupam os nossos pensamentos e quantos projetos vãos ocupam o alvo das nossas expectativas e, na verdade, a alegria, o contentamento está tão ao alcance das nossas mãos e algo é liberado sobre nós. Vamos para a bendita palavra do Senhor? É melhor do que a minha. Abra sua Bíblia comigo, em Atos, capítulo 8. Atos 8 não, gente. Atos 16. E nós vamos ler a partir do verso 11. Atos 16, a partir do verso 11. O texto diz assim, o apóstolo Paulo dizendo: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. E no dia seguinte,
Chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana. E ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração, e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu, até que aceitamos. O texto de Atos 16 continua narrando a prisão de Paulo e Silas, porque também quando eles estavam se dirigindo à oração, encontraram uma outra mulher que fazia adivinhações. Paulo confrontou aquele espírito que dava lucro para outras pessoas, e eles foram presos por causa disso. E aí você talvez já conheça essa palavra, que Paulo e Silas cantavam na prisão, foram livres. Depois, pode sair, pode ir embora. Paulo, não vou embora não, vocês têm que... Enfim, aquela confusão toda. Depois eu sugiro que vocês leiam o capítulo todo. Mas finalmente eles foram liberados pelos magistrados, ficaram assustados, porque ficaram sabendo que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E aí no último verso, no verso 40, diz assim: quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, depois partiram. O texto está dizendo para a gente, dessa mulher que foi a primeira, uma das primeiras, ou quiçá a primeira pessoa que abriu o coração para o Evangelho na Europa. Lídia, essa mulher comerciante de púrpura, certamente pelo negócio dela, Lídia era uma mulher bem-sucedida. Porque púrpura era algo caro. Toda roupa, todo tecido, inclusive a cor púrpura era usada como a cor da realeza, né? E quanto mais escuro é o tecido, quanto mais colorido é o tecido, naquela época, mais caro. Porque o material que era usado para colorir, para tingir o fio, ele era um material extraído da natureza, normalmente em porções bem pequenas. Então precisava de uma grande quantidade, de alguma planta, ou de alguma alga, ou de alguma coisa que era extraído da natureza para dar cor, para dar tingimento aos tecidos. Então os tecidos que eram muito coloridos, significava que eles eram extremamente caros. E era um tecido ligado à realeza, então quem podia comprar púrpura é quem tinha muito dinheiro. Então, provavelmente, por todas as indicações que a gente tem, Lídia era uma mulher muito bem sucedida profissionalmente e que tinha status, provavelmente tinha funcionários, servos que trabalhavam ao seu comando. E essa mulher estava lá, fora da cidade de Filipos, sentada ali na beira do rio, quando Paulo chega ali com seus amigos para buscar um lugar de oração. Eles saem da cidade e vêm para um lugar de oração. E quando eles chegam ali, encontram um grupo de mulheres reunidas. Olha que interessante. Desde sempre, né, a gente gosta de se reunir. O que aquelas mulheres estavam fazendo ali? O texto não diz que elas estavam ali também dedicadas à oração. Mas diz que o apóstolo Paulo e a sua equipe chegaram ali, sentaram e começaram a conversar com elas. Agora, tem um indicativo que o apóstolo dá. A partir dessa conversa, ele diz para a gente que, o texto diz para a gente que Lídia era temente a Deus. Através da conversa,
perceberam que ela era temente a Deus. Mas logo depois fala que ela ouviu o que Paulo tinha a dizer, recebeu o que Paulo tinha a dizer e foi batizada. Então Paulo expôs a ela a realidade de Jesus Cristo. Sim ou não? Mas ela temia Deus. Talvez você conheça alguma mulher que ainda não entenda a profundidade do sacrifício de Jesus, mas que seja temente a Deus. Certo? Mas uma pessoa que teme a Deus, ela precisa de encontrar Jesus Cristo, gente? Precisa. Jesus deixou muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito sério a gente falar sobre isso. Helena, mas isso é óbvio. O óbvio precisa ser dito. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio reconectar um relacionamento que foi interrompido pelo pecado. Deus vinha estar com o homem e com a mulher na viração do dia, até que houve o pecado e o pecado gerou separação. A morte entrou. É tão interessante que, como nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu tenho cá para mim que nós reproduzimos o que Deus sentiu na separação do homem quando nós perdemos alguém para a morte. Quando a gente perde alguém que a gente ama para a morte, o que a gente sente? A dor da separação. A gente não vai poder mais abraçar a hora que a gente quiser, a gente não vai poder conversar, a gente não vai poder mais ouvir aquela voz, a gente não vai poder mais estar junto. A hora que a gente quiser ver o rosto da pessoa, aí vem a saudade. Pela separação. Então eu fico imaginando, isso não está na Bíblia não, tá, gente? Isso é Viagens de Helena, capítulo 1. Eu fico imaginando que nós reproduzimos na morte a dor do Criador. Porque foi isso que aconteceu, nós morremos. No Éden, nós fomos separados de Deus. Não dava mais para ter aquele relacionamento da viração do dia. Não dava mais para estarmos na presença de um Deus santo. Porque nós nos tornamos pecadores. E nós herdamos o pecado. Nós já nascemos na iniquidade. Quando o salmista diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ele não estava falando da relação sexual, porque foi Deus que criou o sexo. Ele estava falando do nosso pecado, de herdarmos a queda pelo nosso DNA. Por isso nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Por mais boazinha que você seja, por mais reta que você ande, a lei não nos salva. Porque mesmo a pessoa que anda corretamente, que tem um coração bondoso, tem o seu dia de coração peludo. Mesmo a pessoa que faz tudo certinho diante da justiça, tem vontade de matar um. Mesmo a pessoa que é generosa, tem dia que ela fala assim, não vou mais dar pão para esse vagabundo não, eu estou alimentando a parasitagem dele. Mesmo quando a pessoa tem uma vida reta, ela não consegue ser plenamente boa, ela não consegue, nós não conseguimos, e a lei provou isso. A lei nos foi dada para nos mostrar a santidade de Deus, e o quanto nós somos incapazes de cumprir plenamente a lei. Por isso que veio o sacrifício de sangue, porque o homem não era suficiente, e precisava dos animais, o sangue dos animais ser derramado para aspersão, para abolir os nossos pecados. Até que nem todos os animais da terra poderiam ser capazes de anular tanto pecado. Então Deus deu o seu único filho, para ele ser o cordeiro. Você entende então por que você fala que Jesus é o cordeiro de Deus? Que foi morto? Nenhum outro morreu para a remissão de pecados, só Jesus Cristo. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Bendito seja Deus por todos os homens e mulheres que esse sangue levantou. Bendito seja Deus por todos os santos, por todos aqueles que escreveram a palavra de Deus, por Maria, que foi um instrumento que Deus usou para que Jesus viesse à terra, ungida para o ministério, né, gente, como o pastor Felipe nos ensinou hoje. É tão maravilhoso o ministério de todos esses homens e mulheres, e nós somos impactados por todos eles, mas o único caminho é Jesus. Você não pode salvar a si mesmo, por isso que a gente fala, Jesus salva.
E para nós sermos salvos, a primeira coisa que a gente tem que admitir é: eu não posso salvar a mim mesmo. E se eu quero ir até Deus, eu preciso de passar pela porta que é Jesus. O caminho é Jesus. A minha reconciliação com Deus é Jesus. Ele veio fazer reconciliação. Por que você está falando isso, Helena? Porque muito do nosso cansaço é tentarmos ficar agradando a Deus no nosso próprio modus operandi. A gente quer parecer certinha para Deus. Eu quero te agradar, Jesus. Então eu vou fazer. Aí ser tão generosa e exausta. E quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, a primeira pessoa que você culpa é Deus, porque afinal de contas você trabalha tanto para Ele. Mas como assim que isso está me acontecendo, Deus? Eu te servo. Lembra de Marta e Maria? Uma ficou lá quedada aos pés de Jesus. A outra, quando viu, ficou toda bravinha. O que é isso? Você sentada aí. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Olha aí, gente, a Marta. Primeiro, ela interrompe Jesus que está ensinando. Segundo, ela questiona se Deus está importando com ela ou não. O senhor não se importa? Que minha irmã, pôs a irmã na berlinda, a grande acusadora. Minha irmã me deixe servir só? Depois dá uma ordem para Jesus. Diz-lhe, pois, que me ajude. Eu gosto de imaginar a cena. Eu fico imaginando, ela vem, né? Marta, Maria está demorando, cadê essa água que não vem? Essa água que eu peguei no posto de manhã não foi suficiente. Cadê Maria? Vai atrás de Maria, chega na sala, Maria lá na sala. Senhor, eu fico imaginando Maria, né, lá atrás, quietinha, escondidinha, só pegando. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ela tinha certeza que Jesus estava com ela. Estamos fechados. Jesus vira para ela e fala assim: Marta, andas ansiosa e afadigada em muitos serviços. Para com isso, menina. Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Marta estava fazendo algo legítimo, gente. É fácil a gente criticar a Marta. Gente, não tinha água encanada, não tinha geladeira, não tinha delivery. E tinha, no mínimo, 13 homens na casa dela. De surpresa. Sem aviso prévio. Ninguém passou um telegrama. Nem passou o WhatsApp. Aí, Marta, estamos chegando. Imagina a situação dela. Será que ela tinha reserva? Será que tinha uns bichos mortos lá no sal? Será que ela teve que catar as galinhas de última hora? A gente não sabe, mas ela estava com um trabalho na mão. Servir, no mínimo, 13 homens que andavam muitas distâncias a pé. É fácil a gente ficar criticando quando você não põe no lugar dela, né? Mas apesar dela ter razão, dela querer servir, dela querer oferecer o melhor parte era se aquietar aos pés dele e receber dele. O que eu acho interessante, Marta, Maria, Lídia, é que Lídia era uma mulher, com certeza, que trabalhava muito também. Se ela tinha funcionário, se ela produzia, se ela vendia púrpura, ela tinha trabalho. Porque ela não tinha as facilidades das empresas têxteis de hoje. A coisa era muito artesanal. Até na maneira de fazer o fio. Era muito artesanal. Quando você vê como é que era feito o fio, uma trabalheira, gente, que dava. Lá em Nazaré, tem um lugar chamado Nazaré Village. E eles reproduzem o lugar de como que fazia o fio de lã, como que transformava a lã da ovelha em fio, como que o fio virava tecido, como tingia, era muito trabalho braçal. Então, certamente, Lídia era uma mulher bem-sucedida, mas era uma mulher extremamente ocupada. Mas interessante, Lídia arrumou um tempo para sentar lá na beirada do rio. Isso aqui me aguenta, gente? Me aguenta? Vamos ver agora. Lá tudo vira meme.
Aí você imagina, gente, sentada lá na beira do rio com as suas amigas. Olha que legal. Qual foi a última vez que você tomou um café com uma amiga, meu bem? Qual foi uma última vez que você foi intencional em se assentar com alguém para ter um tempo de comunhão? Ok, é precioso demais nós estarmos aqui, né? Você tirou um tempo, deixou as crianças, combinou com o marido, saiu da sua casa e veio para essa conferência. Maravilhoso. Mas quando é que você é intencional para ter um tempo para se assentar com uma amiga, para orar junto com uma amiga? Não, eu estou muito ocupada. Ela estava lá sentada, no mesmo lugar onde Paulo estava procurando um ambiente para oração. Então, o que eu fico imaginando? Se Paulo estava buscando um ambiente para oração, ele saiu da cidade, ele saiu do burburinho, ele saiu do converseiro, e ele foi para um lugar mais tranquilo, imagino eu, à beira do rio. E era nesse lugar que ela estava com um grupo de mulheres. E através dessa conversa ele percebeu que Lídia temia Deus. Não fala que nenhuma das outras amigas temiam a Deus, fala que Lídia temia a Deus. O temor de Deus, gente, é essa santa reverência, é o reconhecimento de que Deus é Deus, e de que nós não somos nada sem Ele, que nós somos finitos, limitados, mortais. E Ele é ilimitado, Deus poderoso e imortal. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Ela estava no lugar certo, com o coração certo. E o Senhor foi lá alcançá-la. Jesus mandou o apóstolo Paulo procurar oração justamente no lugar onde Lídia estava. Se você está com o coração certo, minha linda, Deus vai fazer a ajuda chegar até você. E aí, ela estava reunida com outras mulheres, ela era temente a Deus. E enquanto ela os ouvia, Lídia teve o coração aberto pelo Espírito Santo. Gente, sabe por que você crê? Não é pelo seu intelecto elevado, avançado. É porque o Espírito Santo te convenceu. O Espírito Santo te apresentou Jesus. O Espírito Santo é quem nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Às vezes a gente se envaidece e pensa assim, né? Eu encontrei Jesus. Não, Jesus foi revelado a você pelo poder do Espírito Santo. Teu Espírito me revela quem tu és. É o Espírito que nos revela quem tu és. E aí ela abriu o coração, ela creu, ela abriu o coração. E ela foi batizada, naquele mesmo rio que ela estava às margens. O texto diz que ela e a sua família. Então o que eu fico imaginando, gente? A Lídia estava ali, com suas amigas, e também com sua família. O texto não está dizendo para nós, se Lídia era viúva, se ela era solteira, se ela estava com o marido, com filhos, ou se ela estava com a mãe, com o pai, com os irmãos de sangue. O texto não fala, mas fala que a família dela estava com ela. E imediatamente, porque o coração dela foi aberto, a família dela foi impactada por essa experiência. E Lídia e toda a sua família foi batizada. E em seguida, na sequência, imediatamente Lídia oferece a sua hospitalidade ao apóstolo Paulo. E hospitalidade, gente, não é só hospedagem. Hospitalidade é hospedagem, tempo e afeto. Quando você chama alguém para a sua casa, principalmente nessa cultura, nesse contexto, eu estou abrindo a minha casa e eu vou te servir. Eu vou te alimentar, eu vou tornar o seu dia, a sua estadia mais leve, eu vou te proteger, eu vou te acolher
Por favor, me deixe fazer isso por vocês. É uma resposta imediata do novo nascimento. Por que eu estou discorrendo isso tudo com vocês, gente? Porque o que está acontecendo com a gente? Por que a gente fala que conhece a Jesus, a gente caminha na igreja, a gente serve o Senhor na igreja, mas estamos ainda tão pesadas? Por que estamos tão exaustas? Por que muitas de nós estão tão angustiadas? Porque muitas vezes, gente, a gente entra para um grupo social, chamado igreja. Você teve uma experiência legítima, você atendeu a um chamado, o Espírito Santo te revelou Jesus, você abriu o seu coração, você foi batizado, mas parou por aí. Você pensou, pronto, agora já estou salva, está tudo bem. Minha vida agora continua levando. Não! Uma vez que Jesus entra na vida, a vida não pode continuar do mesmo jeito, não é do mesmo jeito. O negócio é que a gente muda de religião, mas não muda de estrada, não muda de jornada. Conversão, gente, não quer dizer mudar de religião, migrar da igreja católica, ou eu era espírita, ou eu era candomblessista, e agora eu sou evangélica. Gente, o caminho com Jesus não é mudança de religião, é mudança de mentalidade, mudança de direção, mudança de vida. Você estava andando para cá e você vai para lá. É um encontro que muda radicalmente a sua vida. Mas quando muda radicalmente? Quando você passa a conhecer quem é Jesus. Qual que é o seu nome? Mônica? Vem cá, Mônica. Gente, essa é a Mônica. Tudo bem, Mônica? Quantos anos você tem, Mônica? Quase igual a minha. Ela tem... Não te interessa. A Mônica é da minha idade. Você tem filhos, Mônica? Ela tem 2 filhos. 2 homens, o nome deles? Mauro e Samuel. Ela tem o Mauro e o Samuel. Tem quanto tempo que você caminha com Jesus? 30 anos que ela caminha com Jesus. Olha que coisa linda. Você pensou que ela tinha 30 anos, né? Ela caminha com Jesus desde que ela nasceu. Como é que é o nome dela, gente? Como é que chama os filhos dela? Ela caminha com Jesus há quanto tempo? Muito obrigada, Mônica. Você conhece a Mônica agora? Não. Você tem informações sobre a Mônica. E muitos de nós estamos satisfeitos em ter informações de Jesus. E é por isso que nós estamos cansadas e sobrecarregadas. Ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E ele não para por aí não, ele fala: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas. Então não basta só ir até ele. Primeiro passo, você vai até ele. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, me dá o seu e toma o meu, Jesus, porque o meu eu não dou conta. Porque o meu fardo é leve. Você está pesada? Então você está carregando algo que Jesus não colocou nas suas costas. Então por que você está pesada? Às vezes você caminha a vida inteira na igreja apegado aos seus sacos de lixo. Ó vida, ó céus, ó azar. O Smiggle espiritual. Você está lá com o seu precioso, seu pecado de estimação, seu passado. Você gosta, né? Ai, o que me fizeram. Ai, meu passado. Ai, o abuso sexual. Ai, o abandono. Ai, meu pai era alcoólatra. E você gosta dessa lenga-lenga. Deixe esse fardo aos pés de Jesus. Você não dá conta de levar isso. Para de carregar esse saco catinguento do seu passado. Coloca aos pés de Jesus: Senhor, está aqui o meu fardo, eu não aguento esse peso. Me dá o seu, me dá a sua esperança, me dá a sua vida, me dá o seu perdão, me dá o seu recomeço. Compartilha da sua vida comigo. E não é só essa troca de fardo. Ele continua: e aprendei de mim. Gente, para você aprender com alguém, você tem que andar junto. Você tem que andar junto.
Se você começa a andar muito com uma pessoa, daqui a pouco você está falando igual ela, você usa as mesmas gírias, de repente você fala... Eu e o João, tem 33 anos que a gente é casado, a gente fala frases inteiras juntos. Os nossos filhos morrem de rir, porque falam, gente, parece que vocês ensaiaram. E é uma coisa completamente espontânea. A gente anda tão junto, que a gente vai se misturando. Às vezes a gente não precisa de usar a palavra, a gente só olha um para o outro e o outro já sabe o que está pensando, não é adivinhação. É intimidade. E é isso que Jesus quer ter com a gente. É isso que Jesus quer ter com a gente. Mas a gente não investe nisso. A gente vem na igreja, trabalha para Deus, mas não investe em relacionamento com Jesus. Você passa o dia inteiro sem dirigir a Ele a palavra em oração. E quando a gente ora pedindo alguma coisa. O Senhor me abençoa, o Senhor vai adiante de mim, o Senhor me cerca com seus anjos. A gente começa igual Marta, dando ordem para Deus. Diz-lhe, pois, que me ajude. A gente critica Marta, mas a gente faz a mesma coisa. A gente é Marta, gente. A gente tem mais de Marta do que de Maria. A gente questiona Deus quando a coisa não está do jeito que a gente quer. A gente expõe o pecado da outra, a vida da outra. Quantas vezes a gente vai na oração, Senhor, ouve, Senhor, as palavras de afronta. Você fica sabendo o que a fulana fez comigo? Somos fofoqueira, melhor ser fofoqueira com Deus mesmo. Fala para Ele, porque Ele vai resolver a sua parada. Mas sabe, a gente chega com as nossas angústias, não me valorizaram, Deus. Ai, me maltrataram, me humilharam. Gente, quem é humilde, Deus... Quem é humilde, ninguém consegue humilhar. A gente voluntariamente, a gente se coloca nesse lugar. Por isso que ele falou, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o que a gente mais vê é verniz de humildade. Eu sou tão humilde. Gente, a gente não é humilde não, gente. E o dia que você pensar, eu sou humilde... Nesse exato momento você deixou de ser. Humildade é uma virtude que a gente nunca vai reconhecer. Só Deus vai poder falar com a gente. Tu és humilde. Eu acho que na verdade, acho que a gente nunca vai chegar lá. Acho que a gente só vai chegar lá aquele dia que a gente vê Ele face a face, assim, aí a gente vai ser plenamente humilde. Não seremos como Ele é. Mas até lá a gente tem que estar buscando isso. Buscando o aperfeiçoamento. Buscando ficar parecido com Ele. Anda junto, sabe? A gente vai tentando no esforço, eu vou tentar ser humilde. Anda junto, cola em Jesus, contempla Jesus. Quando de algumas mulheres a gente fala assim, você teve um filho, você vai ter que orar para o resto da vida. Elas falam assim, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Não. Como assim sangue de Jesus tem poder? Escuta, eu quero conversar com meu marido até meu último dia de vida. Na verdade, eu quero conversar com ele pela eternidade. Eu sei que a gente não vai ser casado mais na eternidade, mas que eu quero ter um bom papo com o João até a eternidade. E aí, João, você lembra, João? Gente, vai ser bom demais. A gente quer andar junto com quem a gente ama e conversar com quem a gente ama. Por que que quando fala, você vai orar, parece um fardo? Você não entendeu nada, que o lugar da oração é o lugar do seu alívio. O lugar da oração é o lugar de você abandonar seus fardos. O lugar da oração não é o cheque na sua religiosidade. Orei, jejuei e li a Bíblia hoje. Você não leu, pecador? Não, gente. É alegria. Porque é o diálogo. Para ter relacionamento tem que ter diálogo. E para ter diálogo, um fala e o outro fala. A oração é a parte que você fala. E a leitura da palavra é a parte que Deus fala. Por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia. Não é para dar o check na espiritualidade fake. É para ver como é que Deus pensa, como Ele age, qual é o seu caráter, a sua santidade. E quando você vai se expondo a isso, Ele vai trocando de fardo com você. E você vai se percebendo tão amada. E às vezes confrontada. E você vai para o lugar do seu descanso. Que você se arrepende do seu pecado. E você fica livre dessa mazela que está te pesando. E isso gera alguma coisa.
Isso gera fruto. O relacionamento, ele gera fruto. E é espontâneo. Não é fruto do nosso esforço. É fruto do nosso caráter transformado. É o que aconteceu com Lídia. Imediatamente ela falou: vocês vão lá para casa. Vocês vão lá para casa. Eu quero ouvir essa palavra. Eu quero ter vocês na minha casa. Imediatamente o coração dela: não, eu não tenho isso tudo que eu tenho só para guardar para mim. Ela devia ter uma boa casa. Ela devia ter um cômodo extra na sua casa para receber aquelas pessoas. E esses homens se sentiram tão acolhidos que quando eles saem da prisão, para onde que eles vão? Para a casa de Lídia. Ali eles devem ter tomado um banho, ali eles devem ter recebido bom alimento. Minha querida, não é o trabalho, o serviço a Deus que está te deixando cansado. O que está te deixando cansado é seu coração errado, seu coração equivocado, que quer fazer para ser aceita. Não, gente, a gente faz porque já foi aceito. Coloca as coisas no lugar certo. O nosso serviço, ele é fruto de um coração alegre. Se não for, não faça. Porque é mentira e a gente não engana Deus. Não somos aceitos diante de Deus por aquilo que produzimos. Nós produzimos porque fomos aceitas. É uma resposta natural. E Lídia mostra isso para a gente com tanta propriedade. Ela já temia o Senhor, mas ela precisava de ter um entendimento pleno. E quando entrou esse entendimento pleno, ela respondeu imediatamente: eu ganho bem, eu tenho uma casa boa. É para mim? Não, é para servir, é para transbordar, é para acolher. Essa vida egoísta que nós levamos, até o serviço que nós prestamos no reino, muitas vezes é movido pelo egoísmo e pelo desejo de reconhecimento. E isso só vai pesar em você. Quando a motivação do coração está corrompida, o fardo não é leve. Em contrapartida, quando você vai convivendo com Jesus, você vai buscando Jesus, você vai contemplando Jesus, você vai se colocando diante dele, você anseia por aquele tempo que vai ficar com ele. Ah, Senhor, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Ai, Jesus, Jesus. E quando você começa a ter esse tempo, você é reabastecida. E é inevitável. O que está cheio, transborda. É inevitável. Não é um esforço. Não é penoso. Transborda. Você não vê uma jabuticabeira gemendo para dar jabuticaba. É da natureza da jabuticabeira. Dá fruto doce. Ploc-ti-pluc-tinho, explica na boca, explode na boca. Que experiência que é a jabuticaba. É da natureza da jabuticaba. Da jabuticabeira produzir jabuticaba. E deveria ser da nossa natureza, como filhas nascidas de novo, produzir frutos doces. E sabe por quê, gente? Porque isso traz alegria para o nosso coração. Tem uma pesquisa que foi feita por uma universidade. Deixa eu ver se eu não vou lembrar o nome, vou pegar minha cola. Uma pesquisa que foi feita. Investigadores da Universidade de Exeter, uma coisa assim, no Reino Unido. Eles revisaram 40 estudos feitos ao longo de 20 anos. E olha, sabe o que eles descobriram? Que o trabalho voluntário melhora a saúde mental, reduz a depressão, confere bem-estar. Neste sentido, a ciência tem demonstrado que as atividades que põem o corpo em movimento e colocam a alma em conexão com a dor do outro, geram uma sensação de bem-estar no poder ajudar o outro, funcionando muitas vezes como um remédio auxiliar.
Há uns anos atrás eu fiquei sabendo de um estudo feito aqui no Brasil, de um grupo de terapeutas que, interagindo com um grupo de pessoas que não pararam de responder ao antidepressivo, eles fizeram esse experimento, eles colocaram esse grupo de pessoas depressivas, que já tomavam remédio há muito tempo, e a determinada altura, trocaram remédio, nenhum remédio mais resolvia a depressão. Então eles colocaram essas pessoas em trabalho voluntário. Então ia levar sopão para a galera, ia visitar asilos, pessoas em situação de vulnerabilidade, colocando a pessoa tete a tete, ouvindo os outros, partilhando da necessidade dos outros. Resultado da pesquisa: todos foram curados da depressão. Gente, esse é o nosso DNA. Essa é a nossa vocação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele o quê, gente? Deu o seu Filho unigênito. Jesus nos amou de tal forma que Ele deu a sua própria vida. Então por que se você quer só receba? Quando alguém estende a mão e fala receba, todo mundo está na fila. O nosso DNA não é receber, gente. O nosso DNA é transbordar, é dar. E flui uma alegria e uma leveza desse compartilhar. Nós mulheres estamos ficando adoentadas pelas expectativas que nós geramos umas nas outras. Se você quer deixar o seu cabelo branco, a outra vem e fala assim: vai tingir esse cabelo. Não é homem que vem falar: vai tingir esse cabelo. Na maioria dos casos é uma outra mulher pegando no pé da outra. Na maioria dos casos. E nós estamos ensinando isso aos filhos. Os filhos, meninos, vão vendo as mães idolatrando a imagem, idolatrando a juventude. O que eles leem? Mulher boa, mulher jovem. Quando fica velha, descarta e pega outra novinha. Nós estamos ensinando errado para a próxima geração. Se a mulher deixa o cabelo branco, o que você tem com isso? Você vai lá apurrinhar a vida da sua amiga, você nunca chegou perto dela e falou: você está linda, mas chega lá para falar: olha, está na hora de retocar essa raiz. Fica caladinha para Jesus te dar vitória, irmã. A gente vem e coloca o fardo nas costas da outra. Ela emagrece, ninguém fala: você está linda, emagrecendo. Mas você fala: ganhou uns... Nossa, fulana, tem que cuidar da dieta, hein? E você tem que cuidar da língua também, amor. Os comentários mais rudes que eu recebo nas minhas redes sociais, 90% deles é de outras mulheres. Não há compaixão. Há uma idolatria da imagem. A gente vem no ofertório, vamos sustentar o trabalho missionário. Você cata as moedas no fundo da bolsa. Mas para fazer luzes, você fica 10 horas no salão e gasta R$800. Não no meu salão, né, gente? Mas outro dia uma mulher chegou para mim e falou comigo: R$800 o quê? Você está louca? Mas tem gente que paga. Tem gente que paga R$20 mil numa bolsa. Mas na hora de... você pode pagar R$20 numa bolsa? Você é uma Lídia da vida? Vai, minha filha, seja feliz com a sua Louis Vuitton. O problema não é esse. O problema é que para ser generoso com o pobre, com a viúva, com o necessitado, a gente chama as mãos de vaca. Mas para a idolatria da imagem, para ostentar status, para o outro te olhar e te invejar, e você parecer poderosa, rica, majestosa, você investe pesado e continua infeliz. Porque o seu propósito não é esse. O dinheiro que Deus nos dá não é só para o nosso próprio umbigo, para o nosso próprio deleite, é para o seu deleite também. Mas é para prover para outros, é para aliviar a vida de outros. É incrível como Lídia, ela teve uma experiência imediata. Ela percebeu a realidade daqueles homens. Eles estavam ali como missionários, eles tinham pouco recurso. Mas Lídia abre o coração e a casa para eles. Estranhos, será que eu e você faríamos o mesmo? Ia colocar gente estranha para dentro da sua casa? Será que o nosso coração está dilatado o suficiente para ouvir o Espírito Santo falar: abençoa aqui, doa aqui, faz aqui?
Será que nós estamos prontas para ser direcionadas por Deus? Ou será que nós estamos decididas a gastar apenas com a gente mesmo? E não é só sobre dinheiro, gente, é sobre tempo. É sobre afeto. É sobre partilhar a vida. É sobre emprestar um tempo para sua irmã falar com você, para ela não cortar os pulsos. Se nós ouvíssemos mais uns aos outros, haveria menos suicídios. Se nós fôssemos mais delicadas no trato umas com as outras, haveria menos complexos de inferioridade. A mulher já é tão assolada, a gente sempre se sente inadequada, a gente está sempre precisando de perder 2 quilos. Eu não conheço nenhuma mulher que fala assim: você está feliz com o seu peso? Nunca ouvi nenhuma falar: estou plena. E quando fica plena, aí entra a vaidade e a ostentação. Aí quer postar fotinha de biquíni. Esquece que é crente. Vou esfregar na cara de todo mundo a minha vitória. 2 adoentamentos só é o mesmo adoentamento revelado de 2 formas diferentes. Ou você está sempre insatisfeita, ou você está ostentando. Olha a minha bolsa, olha o meu carro, olha o bairro que eu moro, venci na vida. Mas está vazia do mesmo jeito. Está faltando alguma coisa do mesmo jeito. Está pesada do mesmo jeito. A gente fala que segue Jesus. Gente, Jesus se esvaziou. O próprio ato da encarnação é um esvaziamento absoluto. Você já pensou Deus de toda a glória numa roupagem humana, sujeito a frio, calor, caminhadas longas a pé, pouco recurso, pouca comida? Vocês acham que Jesus devia ser magro porque era fitness? Come peixe, pão sem fermento e anda pra caramba. Resultado? Ficou fácil do soldado acertar a lança aqui na costela. Estava tudo à mostra. Recursos reduzidos. Galileia, lugar de um povo estranho misturado. Não era Jerusalém, elite. Ele se esvazia. E a gente fala que segue a Jesus, mas a gente só quer se inflar. Se encher. Outro dia eu vi um pregador falando que Jesus tinha casa de praia. Morava na Galileia, na casa de praia. Oh, Senhor, tem misericórdia. O que o povo está fazendo com o Evangelho, Jesus? O sítio arqueológico da Galileia, os casebres, 3x3. Um cômodo, algumas de 2 cômodos. O pessoal levava a vida muito coletiva. Todo mundo compartilhando tudo, era uma vila de pescadores. É nesse contexto que Jesus viveu o seu ministério. Todo mundo tinha tudo em comum. Pescava, vamos comer todo mundo junto. A casa era para se abrigar no frio, para guardar alguma coisa de pertences pessoais. Eles tinham pouco. Dormiam no teto nos dias de calor. Já parou para pensar nisso? Quando Jesus era chamado de Galileu, não era um elogio igual é na nossa música. Galileu. Não, gente. Galileu, favelado. Aquele povo lá da Galileia. Aquele povo misturado, esquisito. Aquele povo que tem pouco. Aquele povo, o povo do gueto. Não era um elogio. Era pejorativo chamar de Galileu. Como é pejorativo você chamar uma pessoa de favelada. É pejorativo. Tanto é que hoje não se usa mais favela, é comunidade. Porque é pejorativo. Vocês entenderam? Era isso que significava Galileu. Era pejorativo. É como se fosse de 2ª categoria. Esse é o nosso Deus. Ele se esvaziou e foi intencional. Ele não foi colocado numa estrebaria, porque Deus podia ter aberto vaga para ele na estalagem? Podia. Mas tinha uma intenção de Deus em cada gesto. Tão em contrapartida de Lúcifer, que sendo tudo, desejou ser mais. Com quem que a gente está parecendo, meninas?
Será que a gente está se assemelhando cada dia mais àquele que é manso e humilde de coração? Aquele disposto a abrir mão de toda a sua glória para se dar? Aquele que se derramou todo o tempo? Ou será que nós estamos mais parecidos com Lúcifer? Caminhava sobre pedras afogueadas, coberto de pedras preciosas. E um belo dia pareceu para ele que não era o suficiente. Serei como Deus. Jesus vem em rota de colisão com Lúcifer. Qual é a porção de Jesus em nós? Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha 2 túnicas. E nós? Eu não estou fazendo uma apologia à miséria, não, gente. A simplicidade, ela está mais conectada à maneira como a gente vive a vida e desfruta dos bens, do que exatamente aquilo que a gente tem ou não tem. Os bens que eu tenho é para eu desfrutar e compartilhar. Não é para eu ser dominado por eles. Eles me servem, não eu os sirvo. Isso é de fundamental importância para que a gente viva uma vida simples e tenha um fardo leve. Lídia era uma mulher rica. Lídia era uma mulher bem-sucedida. Mas a gente vê na sua atitude simplicidade. Ela abriu a casa. Ela chamou aqueles homens para dentro. Ela acolheu, ela deu afeto, ela deu comida, ela deu hospedagem. E deve ter sido uma experiência tão maravilhosa que ela foi registrada. Podia ter passado aqui sem mencionar a Lídia, ou falar que, ok, Lídia ali na beira do rio, creu, foi batizada, aleluia, acabou aí. Mas não, menciona que ela chamou, insistiu com eles, vamos para a minha casa. E cita que depois de tantas aflições que eles viveram, eles foram para a casa de Lídia, antes de seguir viagem. O Senhor pode contar com a sua casa? Para a gente encerrar, eu queria só deixar um texto para a reflexão de vocês. Que está em Mateus. Senhor. Ajuda-nos, Jesus. Mateus capítulo 25. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, a partir do verso 31, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi? Quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa? Ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá: eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui. E é tão interessante que a pergunta dos justos deixa claro que a motivação deles não era
agradar a Deus. A motivação deles era uma resposta espontânea àquilo que receberam. A obra do Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus me ressuscita do meu estado de egoísmo, do meu estado de uma vida autocentrada. Eu olho para fora, eu transbordo, porque a vida de Deus não se pode deter. Eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o nosso destino, esse é o nosso propósito. Tem gente aí, qual que é o meu propósito? O seu propósito é ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o seu propósito, dentro da sua casa, com a sua família, entre os seus amigos, na igreja local, por onde você andar, na universidade, no trabalho. Você é uma fonte a jorrar, você é a resposta à necessidade vigente. Você não fica esperando um microfone ou um púlpito, você é a resposta de Deus no lugar onde há necessidade. E você não faz para ser merecida, aceita e entrar no céu, você faz porque você já foi aceita. Quando eles perguntam para Jesus, quando foi? Quando foi, Senhor? Isso mostra para a gente que eles não estavam fazendo, esperando nada em troca. Esperando nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de plaquinha, a faixa, a mais generosa. Tem um tanto de gente frustrada dentro da igreja que está esperando reconhecimento humano. Faça por amor. Anda com Jesus, que isso vai fluir da sua vida. Naturalmente. Sem você fazer força. Sem gemer. Se você está gemendo, vida, nossa, eu tenho que ir lá para a igreja. Não vá. Vá como uma resposta alegre. Uba, vou lá para a igreja. Que delícia, que propósito, que alegria. Quer servir, quer compartilhar a vida. Tem uma alegria que flui do propósito, que só flui no cumprimento do propósito. Você não vai encontrar em lugar nenhum. E essa alegria não depende da circunstância ao redor. Pode estar tudo escuro ao redor, mas a vida de Deus está fluindo em você e através de você. E isso dá significado à vida. Feche os seus olhos. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquela mulher à beira do poço entendeu. Ela chegou ali à beira do poço tão sobrecarregada. Marta estava tão sobrecarregada. Talvez você também esteja. Você serve a Deus, congrega numa igreja, seus talentos estão à disposição, mas ainda assim você se sente pesada, exausta. Vinde a mim, vinde a mim. Jesus disse para a mulher em Samaria: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas a gente insiste nos poços. E o mais perigoso dos poços é o poço da religião. Ele não te sacia. Ele não é suficiente. Você precisa se relacionar com Jesus. Para se relacionar, você tem que andar junto. E para você andar junto, você tem que parar para contemplar Deus. Através da palavra, ao redor da mesa, na comunhão dos santos. Você contempla Deus na vida do outro. É lindo quando você vê o outro fluindo, Deus usando a boca do outro. Eu fico curiosa para saber o que essas mulheres estavam conversando à beira do rio, quando Paulo chegou. Eu fico curiosa para saber como é que Paulo entrou no assunto. E ele não encontrou nenhuma resistência. Lídia já estava pronta para o Espírito Santo abrir o coração dela. E a obra que Deus fez foi tão maravilhosa que quando ela sai das águas do batismo,
ela já era uma mulher operando na generosidade, no transbordamento, na simplicidade. Vamos lá para casa. Nós mulheres somos tão... Não posso convidar para casa agora. Antes tem que dar uma faxina. Não, tem que pintar uma parede. Não, tem que fazer uma reforma. Não, tem que fazer um quarto de hóspedes. A gente coloca tanta desculpa, tanta barreira. Quando você cozinha para alguém, quando você senta para ouvir uma amiga, Deus pode te usar tanto, minha linda. E não tem nada que nos torne mais gratas e felizes quando, apesar da gente ser tão limitada, Deus, por sua graça, pega esses vasinhos de barro que nós somos e transborda. E vem uma leveza, uma alegria, que não depende de dinheiro, que não depende de bolsas, que não depende de maquiagem, que não depende de tinta no cabelo, que não depende de botox, que não depende de quinquilharias. Flui. E é vida. E produz vida. E aí você vai percebendo que você precisa de muito pouco para ser tão feliz. E que Deus se revela nas coisas mais ordinárias e comuns, coisas do dia a dia. Quando você olha para um pôr do sol, muitas de nós não temos nem tempo para parar para o pôr do sol, né? Mas quando você pensa que cada dia é um colorido diferente, que por mais que pareça a mesma coisa, nunca é. Quando você para pensar que Deus colocou impressões digitais diferentes em cada uma de nós aqui nessa sala, que nós fomos geradas de uma forma tão miraculosa, entre tantos espermatozoides, você venceu. A vida é tão linda, Deus é tão bom. E a gente precisa se aquietar aos pés de Jesus, como Maria. Oh, Jesus. Senhor, nós te amamos, mas nós queremos te amar além das palavras, Senhor, além dos rituais externos. Queremos nos apaixonar mais e mais pelo Senhor, voltar ao primeiro amor, Senhor. Queremos nos encantar com a tua palavra, Senhor. Nós cantamos tantas vezes que queremos ver a tua face, mas não abrimos a nossa Bíblia. Perdoa a nossa hipocrisia. Perdoa, Senhor. Nós não queremos ser apenas frequentadores de igreja, Senhor. Queremos ser teus amigos, tuas amigas. Queremos ser tuas amigas como Lídia, Senhor. Tuas amigas como Maria, Senhor. Queremos nos deleitar no Senhor, nos deleitar na tua presença, nos deleitar na tua palavra. A gente pode terminar essa reunião sem te dar uma oportunidade de se render aos pés do Senhor. Eu acredito na intencionalidade e na demonstração física de uma decisão, de um compromisso. Porque eu tenho um compromisso com o João, eu uso um anel. Não é essa a minha aliança. Ela é o sinal, é o símbolo da aliança que nós temos. E muitas de nós aqui estão precisando de renovar a sua aliança. Gente, é muito mais confortável a gente viver uma religião. Porque na religião a gente mesmo tem o controle, a gente controla as coisas.
A gente decide o que é certo, o que é errado, e a gente vai tomando as decisões, e a gente começa a se achar muito boa aos nossos próprios olhos. E Deus quer nos tirar desse lugar. Deus quer nos levar para o lugar da dependência e de sermos conduzidas por Ele, de deixarmos literalmente os nossos fardos aos pés dele todos os dias, porque todos os dias surge um saquinho de lixo novo, algo do seu passado, ou algo de ontem, algo da semana passada, uma conversa atravessada, uma dor, uma briga mal resolvida, uma palavra dura que não foi sarada. E a gente vai assim, cambaleando. E a gente que é mulher, a gente tem mania de ser fortona. E a gente dá conta. Vambora, isso acontece mesmo, isso acontece. E aí a gente quando percebe, a gente está doente. Muitas de nós, cristãs, depressivas, ansiosas, tomando antidepressivo. E eu não estou demonizando antidepressivo. Graças a Deus que tem antidepressivo, gente. Porque se não fosse, acho que Deus capacitou os médicos, porque sabia a encrenca que a gente ia entrar nela. Mas o Senhor não te convida a voltar. Volta para mim. Volta para a comunhão. Volta para a dependência. Volta para fluir. Volta. E em conexão comigo, transborda para ser curada. Se você quer refazer essa aliança, se você quer se comprometer com o Senhor, se você quer se arrepender porque você pegou uns fardos que não era para você pegar, se você está com a motivação errada, eu não sei tantos motivos que pode te trazer ao altar. Você sabe qual é o motivo que pode te trazer ao altar. E você e Deus é que precisam de saber. Mas eu queria que você que sente essa necessidade de recomeçar, de passar em revista e falar, não, preciso recomeçar. Opa, preciso dar um passo atrás e começar de novo, começar direito. Você saia do seu lugar e venha à frente e nós vamos orar juntas. Senhor, nós estamos diante do teu altar. Não queremos ser emocionais, Pai, mas intencionais, derramando diante do Senhor o nosso coração nesse altar. Mais do que um altar simbólico, uma plataforma, Pai, diante do teu trono, diante da tua majestade, diante do teu senhorio, Senhor. Nós saímos do nosso lugar e nós viemos para declarar publicamente o nosso desejo de mudança, de cura, de recomeço, de ajustes. Deus, o Senhor conhece o coração de cada mulher que saiu do seu lugar. O Senhor conhece elas pelo nome. E o Senhor sabe o que elas estão deixando nesse altar. O Senhor sabe o que elas estão entregando nesse altar. E eu te peço, Deus, troca o fardo. Troca o fardo. Toma, Senhor, os nossos pesos, nossos sacos de lixo emocionais, nós deixamos aos teus pés, Senhor. Nós não damos conta, Deus, de carregar as expectativas alheias, de carregar as dores do passado, de carregar as palavras duras, de carregar sentimentos de autodepreciação, de depressão, de angústia, de medo, de ansiedade. Nós não damos conta, Senhor. Por isso nós deixamos estes fardos no teu altar e te pedimos, Deus, coloca sobre nós o teu fardo, porque o teu é leve, é suave. Mas nós não queremos parar só no abandono dos fardos, Deus. Nós também queremos aprender do Senhor, que é manso e humilde, até que o Senhor nos faça transbordar. Ali na beira daquele rio, o Senhor entrou na vida de Lídia. E nós te pedimos que aqui à beira desse altar o Senhor entre na nossa vida, para nos fazer transbordar, para nos arrebatar, nos tirar, nos arrancar do egoísmo, de uma vida autocentrada, de uma vida focada em coisas, Senhor, que nós não vamos levar no caixão com a gente. Nos dê o foco da eternidade, Senhor.
naquilo que é eterno. Nós queremos deixar aos teus pés também as preocupações dessa vida. Queremos uma vida simples, Senhor. Ensina-nos, Jesus. O Senhor é especialista nesse assunto. Ensina-nos a desfrutar e nos alegrar com as coisas mais lindas, mais deliciosas, que são as coisas mais simples da vida. Nos ajuda a ver beleza no cotidiano, Senhor, nas preciosidades que recebemos todos os dias e que muitas vezes só valorizamos quando perdemos. Troca o nosso olhar, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, para que a gente possa contemplar a Tua provisão e cuidado cotidianos, diários, e que a gente possa se alegrar com Teu cuidado conosco. Que essas mulheres, Deus, recebam do Senhor nessa noite o Teu fardo que é leve, e que elas vivam uma vida frutífera, não pelos próprios esforços e desejos de aceitação, mas que seja o fruto natural de uma vida intencional aos Teus pés, de uma busca diária pela Tua presença, pela contemplação. Coloque em nós um coração de Maria, Jesus, um coração que deixa as outras coisas para se aquietar e aprender aos Teus pés. Eu as abençoo, Senhor. Nós como igreja as abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço nessa mulher que está aí do seu lado. Libera uma palavra de bênção para ela. Olha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o seu fardo seja leve, que a simplicidade de Jesus tome o seu coração, que a sua vida seja frutífera, naturalmente frutífera, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém.